Sob a luz do sol, cada passo pode ser trocado por uma vida. Centenas de manadas de zebras iniciam sua jornada de vida e morte. Quando a morte as cerca por todos os lados, será que elas ousam resistir? Migração de zebras. Vá resistência à morte no Quênia. A vasta área de planícies localizada no sudoeste do Quênia é uma das maravilhas vivas do planeta. Vista de cima, este lugar parece um tapete dourado sem fim, tecido com grama seca, poeira vermelha e rios serpenteando como as veias da terra. Esta é uma terra onde a luz e a escuridão se cruzam, onde a vida e a morte coexistem. Todos os anos, quando a estação chuvosa termina, a grama começa a amarelar e os riachos secam gradualmente, e toda a Masai Mara se torna o palco da maior migração do mundo natural. Do sul, na vasta região do Serengeti, na Tanzânia, centenas de milhares de criaturas iniciam sua grande migração. Entre elas, as mais proeminentes são aquelas que usam casacos listrados em preto e branco. Zebras, símbolo de resiliência, solidariedade e um forte instinto de sobrevivência. São cavalos selvagens da África, carregando consigo uma beleza contrastante. Em preto e branco, fortes mas frágeis, calmos mas sempre alertas. A pelagem listrada não é apenas uma marca única de cada indivíduo, ou não há duas zebras exatamente iguais. Quando centenas delas se movem juntas, as listras se misturam, criando uma ilusão que confunde os predadores. As fêmeas os carregam por cerca de 12 meses e então buscam áreas mais seguras para dar à luz seu único filhote. O filhote recém-nascido cambaleia até se levantar. Seus olhos são a primeira imagem que seu cérebro grava, para que nunca se perca no mar de listras pretas e brancas. Cada um de seus movimentos não é apenas uma busca por alimento, mas também um instinto genético arraigado ao longo de milhares de anos de evolução. Elas comem capim velho, seco e duro, que muitas outras espécies não conseguem digerir, então sempre seguem em frente, abrindo caminho para as manadas de gnus. Sob a luz forte do sol, o chão vibra com milhões de passos. A manada de zebras se move em ordem silenciosa, nenhuma delas se separa da manada.
Elas sabem que se apenas um indivíduo estiver sozinho, a morte se aproximará. As zebras não migram sozinhas. Acompanhando-as, há uma manada de gnus, criaturas fortes, mas que se assustam facilmente. Duas espécies, duas personalidades, mas dependem uma da outra para sobreviver. As zebras têm visão aguçada, são altamente alertas e detectam perigos de longe. Os gnus, com seu olfato apurado e números avassaladores, formavam um escudo gigante. Na vasta savana, essa relação foi a chave para a sobrevivência de ambas as espécies. Depois de muitos dias atravessando os campos áridos, encontraram uma terra rara e pacífica. O rebanho começou a relaxar. Alguns curvaram a cabeça para pastar, os bezerros ficaram ao lado das mães. O único som que restava era o mastigar constante da grama e o farfalhar do vento. Mas no mundo de Mara, a paz nunca durava muito. Da borda mais distante, a grama balançava suavemente. Uma sombra dourada surgiu, silenciosa como um sopro. A leoa, a paciente caçadora das planícies. Seu pelo dourado queimado se misturava à cor da terra, fazendo-a quase desaparecer de vista. Passo a passo, ela se aproximava de sua presa. Apenas um segundo de silêncio. De repente, a leoa atacou. Mas naquele momento, surgiu a resistência. O cavalo escapou com um poderoso coice traseiro, que evoluiu para acelerar em segundos, o suficiente para enganar até o predador mais rápido. As zebras haviam se dissolvido no mar de grama, apenas seus olhos se encheram de arrependimento. Na linha entre a vida e a morte, a vida não é apenas para os fortes, mas também para aqueles que ousam lutar quando a morte está próxima.
Após a fuga por pouco, as zebras continuaram sua jornada pelas planícies secas do Masai Mara. O vento carregava o cheiro de grama queimada e o gosto de poeira seca que se infiltrava em cada respiração. Após muitos dias de viagem, seus passos se tornaram lentos, mas eles ainda se dirigiam para a água, como seus instintos lhes diziam. À distância, o horizonte se turvou sob a luz branca do sol, e então uma faixa marrom sinuosa apareceu no meio da grama dourada. O rio Mara. Aquela água era a fronteira entre a vida e a morte na grande migração. Lá em cima, abutres circulavam lentamente no céu pálido. Eles não estavam procurando presas, apenas esperando por um sinal, seus olhos aguçados observando a água, onde sombras negras gigantes se moviam. Crocodilos do Nilo. Os mais antigos assassinos do continente escuro, escondidos sob a lama marrom, estavam terrivelmente silenciosos. Suas costas se erguiam da água, parecendo troncos inofensivos. Uma única mordida era suficiente para esmagar os ossos de um antílope ou arrastar um búfalo para o fundo do rio. Rio abaixo, uma manada de gnus também estava por perto. Eles pararam na margem oposta, observando as zebras, como se esperassem que o pioneiro abrisse caminho. A manada se alinhou na beira do rio, cada uma erguendo a cabeça para olhar para o outro lado, onde a grama verde se estendia, convidativa. Um relincho suave soou, e toda a manada começou a correr para baixo. A gigantesca massa negra se ergueu, fechando suas mandíbulas. Quando a água se acalmou, apenas as ondas se espalharam, onde tanto o predador quanto a presa desapareceram. Alguns indivíduos jaziam no meio do rio, onde os crocodilos ainda flutuavam silenciosamente, esperando a próxima presa. Esse era o preço a pagar pela maior jornada de sobrevivência da natureza, onde vida sempre tinha que ser trocada por vida. Mas por trás da aparência pacífica desta terra, o perigo estava apenas começando. Do outro lado do rio, a savana abria outro capítulo, um mundo de predadores.
No meio do campo seco, uma matilha de hienas malhadas se movia. Seus corpos manchados de amarelo amarronzado estavam escondidos na grama alta, cada passo leve, mais seguro, sem perder o ritmo. Eram oportunistas, mas também mestres em táticas. Elas farejavam suas presas, levando-as a uma área oca onde havia rastros no chão. Uma carcaça de antílope meio comida, a carne ainda fresca. Eles começaram a lutar, sibilando, rangendo os dentes, o som áspero ecoando por todo o espaço. Mas então, sem que ninguém percebesse, outra figura dourada apareceu à distância. Um leão solitário. As hienas imediatamente mudaram de formação. Metade delas se espalhou para cercar o leão. Em um instante, a luta começou. A luta não durou mais de 5 minutos, mas deixou para trás vestígios de um confronto feroz entre um predador solitário e uma matilha inteira. De acordo com observações, as hienas foram responsáveis por 63% das mortes bem-sucedidas de leões, mas apenas quando o leão estava sozinho. Ao contrário, quando os leões têm sua própria espécie, a taxa de vitória dobra. Quando as manadas de zebras partem, este lugar é um lugar onde a sobrevivência continua em uma nova forma. O céu de Masai Mara abre um novo cenário, claro, úmido e repleto do cheiro da terra. A vida retornou. Do outro lado da savana, uma tênue faixa rosa aparece e depois se move. Bandos de flamingos voam do Lago Natron, na Tanzânia, onde se reproduzem no final da estação seca. Quando as primeiras chuvas caem ao norte, as águas rasas e os pântanos ao redor tornam-se ideais para descanso e busca de alimento. Flamingos, migrantes de longa distância, podem voar centenas de quilômetros à noite, seguindo a brisa quente e o luar refletido na superfície salgada do lago. Os corpos dos flamingos são uma estranha combinação de esbeltez e extraordinária resistência.
A altura média é de 1,2 a 1,5 metros, pesando apenas cerca de 2 a 4 kg, mas a envergadura pode ser superior a 1,5 metros, o suficiente para viajar em centenas de quilômetros em uma única noite. Os flamingos jovens têm penas cinza claras ou branco opacas, somente quando amadurecem e comem algas verde azuladas e artêmias contendo pigmentos carotenoides em quantidade suficiente, seus corpos mudam gradualmente. O pigmento se transforma em rosa, vermelho alaranjado ou rosa escuro, dependendo do ambiente e da dieta. Os que vivem no Lago Natron, uma área altamente alcalina e rica em microalgas, costumam ter uma cor vermelho vivo, enquanto as populações nos pantanos de Mara têm uma cor mais clara e suave, como seda escovada pela luz do amanhecer. Eles se moviam em formação de V, batendo as asas levemente, criando uma faixa rosa alaranjada brilhante contra o céu azul acinzentado do amanhecer africano. Nos bancos de areia secos próximos, um bando de babuínos se reunia. Os machos grandes e musculosos sentavam-se nas rochas, observando o lago como se estivessem assistindo a uma festa suntuosa. Babuínos não são predadores profissionais, mas são onívoros e ousados, prontos para atacar qualquer criatura desprotegida. Hoje, aquelas sombras rosadas descuidadas eram o alvo perfeito. O bando de flamingos ainda não havia percebido o perigo representado por este macaco. Ele avançou gradualmente. Em um instante, o macaco avançou rapidamente. O espaço ficou caótico e depois silencioso. Um flamingo havia caído nas mãos do caçador. À distância, o restante do bando de flamingos havia voado, formando uma faixa de seda nebulosa no céu. Eles circulavam muitas vezes como se estivessem se despedindo de sua espécie e depois desapareciam, onde aguardavam a próxima temporada de reprodução. Lá, no chão de sal branco, construíam ninhos altos e cunicos de terra, depositavam pequenos ovos brancos e reiniciavam o antigo ciclo de sobrevivência. Das pegadas listradas de preto e branco quebrando as ondas de poeira vermelha, as pétalas rosa flutuando na água, era uma sinfonia de incontáveis ritmos de vida entrelaçados. As zebras pavimentam o caminho pastando na grama velha, semeando novos brotos para a próxima chegada. As perdas no rio nutrem as que estão na lama e na grama em ambas as margens.
caçadores e caçados juntos mantêm toda a planície em equilíbrio. Aqui, não há começo nem fim, apenas capítulos sucessivos em um livro que nunca se fecha, da vida. Sustentada pela vida. Na sua opinião, qual momento decide o destino da manada de zebras? Conte-nos sua perspectiva na seção de comentários. Se você gosta de histórias reais de sobrevivência como esta, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhuma história sobre a natureza selvagem. Alasca. A última terra selvagem. No canto noroeste do continente norte-americano, onde os ventos uivam e a neve nunca solta as montanhas, existe um mundo onde o tempo parece parar. Este é o Alasca, uma terra onde a natureza permanece tão selvagem quanto era no início. Neste lugar, o inverno dura mais da metade do ano. O frio não é apenas uma condição da vida, é um teste de tudo o que existe. Cada espécie, da menor à mais poderosa, deve se adaptar ou desaparecer. De ursos pardos gigantes vagando por vales congelados a rebanhos de renas viajando centenas de quilômetros em busca da grama mais macia da estação, a vida aqui não é para os fracos de coração. Quando o sol finalmente derrete o gelo congelado nos rios do Alasca, toda a terra parece despertar de um longo sono. A neve recuou, revelando manchas de musgo úmido no chão, e o riacho gelado começou a fluir em direção ao mar. Trazendo um presente mágico, o salmão retornou. Ali, na margem acidentada do rio, entre silenciosas florestas de pinheiros e montanhas cobertas de neve. Uma grande criatura surgiu da escuridão, o urso pardo do Alasca. Um dos maiores ursos do planeta, o urso pardo pode pesar até 600 kg e atingir quase 3 metros de altura quando em pé. Mas o que o torna o mestre desta terra não é apenas o poder, mas é uma adaptação extraordinária aos ritmos severos da natureza.
Depois de mais de 6 meses de hibernação, eles acordaram com o estômago vazio. O instinto nos leva a procurar águas de correnteza rápida, onde os salmões correm rio acima para desovar. Este é um banquete raro da temporada, que dura apenas algumas semanas, mas é suficiente para determinar a sobrevivência durante todo o ano seguinte. Os ursos não caçam como os leopardos, nem perseguem como os lobos. É simplesmente uma questão de esperar, ser paciente e usar uma velocidade incrível quando a oportunidade aparecer. Basta um ataque preciso e ele terá uma refeição rica em proteínas, o combustível necessário para recuperar sua energia após o inverno rigoroso. O salmão é uma fonte de vida, mas também um campo de batalha. As margens do rio às vezes são estreitas, e os maiores machos não hesitarão em lutar pelo melhor lugar. Cada tapa, cada rugido, é uma afirmação de posição. Ninguém quer ser aquele que tem que se mudar para outro lugar, porque isso significa fome. Ao mesmo tempo, as mães ursas apareceram com seus filhotes. Elas mantêm distância, evitando os machos, pois o descuido pode fazer com que os filhotes se tornem presas em vez de protegidos. Na natureza, o preço da fraqueza é a morte, e as mães ursas sabem disso melhor do que ninguém. Às vezes, o rio inteiro ficava caótico, salmões saltavam da água e ursos atacavam como carruagens. E então, quando a festa acabou, só restou o som de água corrente e pegadas enormes gravadas nas profundezas da lama fria. Perto do fim da temporada, quando a população de salmão diminui, os ursos se refugiam nas florestas, preparando-se para o próximo ciclo de hibernação. Mas eles não carregam títulos nem tronos. O domínio do urso pardo não está no poder, mas na presença, lento, massivo, tão antigo quanto o próprio Alasca. Aqui, onde o tempo está congelado, o urso pardo ainda passa de geração em geração como um espírito vivo. Lembrando-nos que não é a ferocidade, mas a resistência que torna as criaturas lendárias. Em meio às esparsas florestas de bétulas do interior do Alasca, onde a neve cobre a terra o ano todo e o céu está sempre escondido atrás de uma camada de nuvens branco-acinzentadas. Há um som especial que ressoa todo final de tarde, o uivo do lobo cinzento. Não foi apenas o chamado de um indivíduo perdido, mas é uma declaração da presença de uma comunidade muito organizada, unida e extremamente inteligente. Lobos selvagens do Alasca. No mundo dos lobos, o caos não existe. Cada membro tem sua própria posição, papel e hierarquia.
do líder, geralmente um casal de machos e fêmeas que ficam juntos por toda a vida. Para os jovens aprendendo a rastrear presas. Todos vivem, caçam e existem como um único organismo vivo. É a solidariedade, a coordenação silenciosa e o cálculo instintivo que mantém o lobo cinzento de pé. Em uma terra onde o espaço é inóspito e a presa está sempre à espreita. Suas refeições nunca são garantidas. Ao contrário dos ursos que podem esperar na margem do rio, ou das águias que voam perto da superfície em busca de peixes. O lobo cinzento deve perseguir sua presa por quilômetros, silenciosa e pacientemente. Depois que o alvo é selecionado, geralmente uma rena, um alce ou, às vezes, um lince ou uma doninha, a caça começa. Nem toda perseguição é um massacre. Os lobos não matam para demonstrar poder, mas apenas quando necessário. Quando uma rena velha e fraca é separada do rebanho, todo o rebanho se reúne, não ataca, mas diminui gradualmente a distância, levando a presa à exaustão. Um ataque decisivo, preciso, eficaz e de curta duração. É assim que a natureza funciona, quando o caçador respeita a caça. No inverno, a neve pode atingir até 1 metro de profundidade. Mas naquele momento, o lobo demonstrou extraordinária resistência e inteligência. Com patas largas, pelagem espessa e multicamadas e capacidade direcional superior. Eles são uma espécie rara que ainda consegue se mover dezenas de quilômetros por dia sem serem enterrados ou perdidos. Em alguns invernos, uma matilha de lobos segue um rebanho de renas por 300 quilômetros, do interior gelado até a costa. Ao longo do caminho, eles encontraram mais do que apenas gelo e neve, mas também com ursos, hienas do norte e até águias guardiãs. Mas com solidariedade, organização e alto instinto de sobrevivência, eles ainda sobreviveram. Não pelo poder absoluto, mas pela justiça no modo de existência. No mundo selvagem onde os fortes sobrevivem aos fracos, o lobo cinzento escolheu um caminho diferente. Caçem em equipe, matem o suficiente para sobreviver e sempre saibam quando parar. É essa justiça que os torna especiais. Não por causa de seu instinto assassino, mas pela maneira como eles mantêm o equilíbrio entre caça e conservação.
No Alasca, onde tudo é duro, o lobo não é rei, mas é aquele que a natureza respeita. E às vezes, quando a noite cai nas montanhas cobertas de neve, aquele uivo distante não é apenas um chamado um para o outro, mas um eco antigo que nos lembra disso. Mesmo na natureza, há leis, há amor e há respeito pela vida. Sobre os céus gelados do Alasca, onde nuvens se dissipam como fumaça da natureza. Há uma criatura que nunca precisa pisar no chão para provar seu status. Aquela é uma águia americana. Símbolo nacional dos Estados Unidos, alma imortal do norte. E é uma das aves de rapina mais poderosas do mundo. Envergadura de mais de 2 metros, os olhos podem ver a presa claramente a uma distância de 2 quilômetros. A águia americana não é apenas uma predadora, mas uma figura divina flutuando nos céus mais altos da natureza. No agitado mundo subterrâneo, onde ursos caçam peixes e lobos perseguem renas, as águias não precisam se apressar. Ele voa devagar, alto e silenciosamente, observando tudo como um estranho, mas pronto para participar a qualquer momento. Sob a pelagem branca como a neve e as asas negras como a noite polar, esconde um corpo perfeito, projetado para sobreviver aos climas mais severos do planeta. Nenhuma outra ave suporta temperaturas de menos 40 graus Celsius como a águia americana. Eles não dormem profundamente como os ursos, não precisam correr como os lobos, apenas saem em disparada e conseguem superar tudo. Na primavera, quando o salmão começa a retornar aos rios, as águias procuram baías rasas e riachos descongelados. Ao contrário dos ursos, as águias não precisam vadear. Ele simplesmente desliza sobre a água, balança suas garras como 2 ganchos afiados e tira o salmão da água em um instante. Tudo aconteceu num piscar de olhos. Mas nem sempre há comida disponível. As águias estão dispostas a lutar com hienas do norte por carcaças, ou a perseguir corvos e corujas em seus céus. No ar não há misericórdia, apenas força e coragem. Uma águia americana adulta pode atacar até mesmo uma gaivota ou um falcão se sentir que seu território está ameaçado. Eles vivem em pares, não apenas para se reproduzir, mas também para voar juntos, criar seus filhotes juntos e proteger seu próprio espaço aéreo. O acasalamento das águias pode durar a vida toda. Nos topos das montanhas cobertas de neve ou nos galhos mais altos dos pinheiros, eles fazem seus ninhos em galhos gigantes de árvores. E de lá vigiam o Alasca como sentinelas da natureza selvagem. Ninguém ouve, a águia ruge como um leão, ou uiva como um lobo. Mas basta olhar para aqueles olhos e você entenderá o porquê.
Em meio ao mundo congelado e incerto, essa criatura tem a aparência de transcendência. Porque há pessoas que não precisam dominar, apenas existir, e se tornam lendas. No extremo norte do Alasca, onde o céu de verão nunca escurece e o inverno engole toda a luz por meses. Há uma jornada que começa todos os anos, da qual nenhum animal ousa ficar de fora, a migração das renas. Centenas de milhares de indivíduos, machos, fêmeas e juvenis, movem-se juntos por milhares de quilômetros de gelo. Das densas florestas do sul aos campos de neve planos perto do Oceano Ártico. Esta não é uma busca por novas terras. Esse é um instinto que foi escrito no sangue, ao longo de dezenas de milhares de anos de sobrevivência. As renas não vivem para o conforto. Eles vivem para se reproduzir, criar seus filhotes e preservar a espécie. E o preço disso é uma viagem pelo inferno congelado. Cada passo é uma escolha de vida ou morte. O bezerro recém-nascido, com apenas alguns dias de vida, tinha que correr dezenas de quilômetros todos os dias. As mães estavam exaustas por perderem leite. Os machos velhos se afastaram do rebanho. Mas tudo continua. À frente havia terras onde a neve recuava mais lentamente e havia mais musgo, um lugar ideal para dar à luz em segurança. O inimigo não fica parado. Lobos do norte, ursos e hienas seguem essa jornada como parte do ciclo natural. Eles não precisam se apressar, basta que um bezerro se separe do rebanho, um velho escorregue ao atravessar um riacho e o rebanho inteiro não consiga voltar para salvá-los. Mas o milagre não está na morte. Ela está na continuidade. Todos os anos, as renas ainda chegam ao lugar certo na hora certa. Como se o coração do Ártico ainda batesse, sem perder um segundo. Sob o pálido sol de junho do norte, milhares de filhotes de renas nascem no chão onde o gelo ainda não derreteu. Os olhos deles ainda não estão abertos, as pernas não estão firmes. Mas depois de apenas algumas horas, eles ficarão de pé e caminharão com sua mãe, com seu rebanho, com a antiga linhagem que nunca foi interrompida. No Alasca, a severidade é a regra. Às vezes, a vida não é sobre vencer, mas sobre repetir a jornada de sobrevivência, mais uma vez. Quando a luz do sol do fim da tarde derrete na neve branca, quando o grito do lobo não ecoa mais entre a floresta de pinheiros. E quando o mar coberto de gelo está tão silencioso quanto um lago cristalino, o Alasca ainda sussurra. Não pelo som, mas pela presença. De velhos ursos descansando nas margens secas dos riachos. De uma águia solitária circulando acima das montanhas.
de pegadas de renas derretendo no vento. Aqui, cada montanha, cada rio, cada iceberg lembra a história do passado. Histórias de criaturas que não apenas sobreviveram, mas viveram com dignidade. Não derrote a natureza, mas misture-se a ela. Não separado do ciclo de nascimento, morte e renascimento, mas parte desse fluxo. O Alasca não é para os fracos de coração. Cada criatura aqui é um herói por direito próprio. Ursos pardos emergem da hibernação. Os lobos cinzentos vivem para a matilha. Águias guardam silenciosamente o céu, renas atravessam o gelo para salvar seus filhos. E o vasto oceano, misterioso, mas cheio de vida. Mas este lugar não é mais imutável. Os rios derretem mais rápido, os invernos encurtam. Os peixes migratórios estão fora de sincronia, e o permafrost agora está em movimento. E nessa mudança, os humanos ficam em uma posição estranha, tanto observadores quanto atores. Não viemos ao Alasca apenas para ver a vida selvagem. Viemos para ouvir. Para entender esses rugidos, esses uivos, essas ondas e esses silêncios. Essas são histórias que precisam ser preservadas. Não para controlar, mas para respeitar. Não para possuir, mas para acompanhar. Porque um dia, quando as últimas pegadas humanas na neve do Alasca desaparecerem, essas histórias continuarão vivas. Nos olhos de um lobo velho, no som do vento soprando através de uma árvore caída, na sombra das asas de uma águia rasgando o horizonte. É o sussurro da natureza. E nós somos apenas os privilegiados por sermos ouvidos.